vocês que se houver queda da internet, geralmente o som continua indo, então só perde a imagem. Para vocês ficarem ainda conectados, porque a gente recupera a imagem com rapidez. Então, a questão de alguns segundos sem imagem, o som continua no ar e a gente recupera. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Nós vamos começar com a parte do yoga, fazendo as terapias de esvaziamento da mente, de limpeza do corpo astral. Logo em seguida, a nossa meditação. Depois nós vamos para o nosso estudo. Também quero lembrar que nós temos uma pessoa direto no chat, que se vocês quiserem fazer alguma comunicação via chat, a Fernanda vai responder em seguida. Ok? Então vamos deixar as luzes acesas, não vamos apagar não. E também quero lembrar que amanhã a gente coloca no ar, no mesmo canal que vocês estão assistindo, nós colocamos o filme da reunião. Então, se você perdeu um pedaço, não pode ficar o tempo todo, ou se você quiser relembrar o que está sendo estudado, ou refazer a meditação que a gente vai fazer, você pode usar o filme. Assim que a gente coloca o filme, a gente apaga a live. Então fica só uma gravação deste encontro. Não ficam duas. A live é apagada. Porque a live tem esses problemas de interrupção. Então vamos iniciar o nosso trabalho. Feche os seus olhos na postura de meditação. Nós vamos fazer a nossa conexão com o plano espiritual que dirige esse trabalho, o nosso estúdio, a nossa casa, o nosso templo. Está conectado à falange de Yogananda. Então nós fazemos a nossa reverência inicial ao Cristo e à falange de Yogananda. Exala longamente, sentindo o ar quente passar nas suas narinas, e você vai entrar no estado de calma profundo. Sente a tua energia descer para a terra quando você solta o ar. Conexão com a Mãe Terra. A respiração fica calma, silenciosa. Inspire, puxa uma linha dourada, um raio dourado pelo topo da tua cabeça, leva no teu coração. Quando você exala, expande a luz do teu peito, sentindo o teu coração virar um sol irradiante no peito. Tua aura expande, mantém na tua mente o raio luminoso caindo no topo da cabeça e sentindo o sol expandindo no peito. Abrimos o nosso campo áurico, nosso campo de recepção das energias divinas. Colocamos a mão no peito e
fazemos a nossa reverência aos mestres que dirigem esta casa, a Babaji, mestre da espiritualidade, Nasri Yukteswar, mestre da disciplina, Alahiri Mahasaya, mestre da cura, e a Yogananda, mestre da devoção. A falange indiana é o braço do Cristo no Ocidente. Unimos nosso coração a Jesus, sentindo a glória dele, expandindo no nosso peito como um grande sol brilhante. Unidos aos mestres da luz, que juntos possamos servir a humanidade. Namastê. A nossa primeira prática é uma limpeza do corpo astral. Eu vou pedir a vocês para colocar as mãos sobre a perna e sentar na pontinha da cadeira, para facilitar o movimento. Vira o teu rosto para o céu e você vai visualizar a energia de limpeza que os mestres estão derramando sobre nós. É uma energia de cura. Mesmo aí na sua casa, você está ligado a este tempo. Uma chuva de pétalas azuis, prateadas, brilhantes, começam a cair sobre nós. Uma energia de calma, de mansidão. Você começa a sentir. A exalação fica longa, isso é importante. O teu corpo relaxa, dedos das mãos, ombros. Estamos embaixo de uma cachoeira de pétalas luminosas, prateadas. Solte seus braços e, inspirando, sobe as mãos, enchendo as mãos de pétalas. Com mão cheia, exalando, desce as mãos na cabeça, na nuca, passa na garganta, no peito, no ventre e joga para a terra, tocando o chão, com a mão vazia. Vazio, alinha a coluna. Inspira, visualiza a cachoeira, pega mais energia nas mãos. Com a mão cheia lá em cima. Exala devagarinho. As mãos são esponjas de luz. Sente a energia desgrudar do seu corpo e para a terra. Inspira,
as mãos sobre os joelhos, de olhos fechados. Observa a serenidade e a calma que está em você. Agora vamos começar a nossa meditação. Alinhe a sua coluna. Novamente aparece o raio dourado no topo da tua cabeça. Energia derramada pelos mestres estão conosco. Respira e puxa esse raio para dentro do teu coração, para você sentir. Em uma energia de paz. Ao mesmo tempo, é uma energia quente, amorosa, e uma energia leve. Sente essa energia. Quando você inspira, o teu rosto vira para o céu e você puxa esse raio brilhante para dentro do peito. Quando exala devagarinho na cabeça toda, como se você olhasse no coração. Ele vê um sol e expande a luz dourada dentro do seu corpo. Inspire, o rosto sobe, a luz entra. Exala, coração irradia. O teu corpo se ilumina por dentro todinho. E você sente uma paz, uma calma profunda em todas as células do seu corpo. Ao exalar, expande a mente dentro de você e sente o corpo todinho iluminado.
seguindo a luz. Inspira, puxa. Quando exala, o coração brilha, os raios do peito expandem e vão lá nas paredes da tua casa. Inspira, puxa. E sente a paz irradiando de você, inundando tua casa todinha. O corpo começa a ficar leve. A sensação que você está flutuando, irradiando. Observe teu corpo de luz em velas. Irradia essa luz poderosa no teu peito, hoje em especial para as UTIs dos nossos hospitais. Leva a tua mente lá dentro desta sala imensa e expande a luz dourada da paz e da cura para os irmãos que estão internados. O fogo divino explode no teu peito, intenso e radiante. Torna as mãos no coração, observa teu corpo de luz imenso, tamanho da tua casa, dourado, uma paz gloriosa expandindo de você. A mente sintonizada com essa energia gloriosa, sem intenção, apenas a consciência da força espiritual irradiante. Nossa gratidão, reverência
os mestres estão conosco. Em sânscrito. Glória aos mestres de luz, que juntos possamos servir a humanidade. Namastê. Vamos prosseguir com o nosso trabalho. A gente vai fazer um pequeno deslocamento para o sala 4. Bem difícil. Obrigado por esse aqui, cabo todo da energia. Não, mas ele tá cheia a bateria. Então nós vamos iniciar a nossa exposição de hoje. Eu vou usar esse bastão aqui mais para apontar o quadro, fica mais confortável para mim e para vocês em casa também. Eu vou ver se eu ganho uma anteninha daquela metálica. Está feito pedido de rede para ganhar de presente de Natal. Nós estamos seguindo o livro Nosso Lar, que é um livro maravilhoso. E nós estamos fazendo 2 capítulos por encontro. Esse é o livro Nosso Lar. Vocês vão observar que os capítulos são bem curtinhos. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui aleatoriamente, peguei o capítulo 18. Então, o capítulo 18 nós temos uma página, 2, 3, 4 e meia. Então, a maioria dos capítulos são assim, 2, 3, 4, 5 páginas, não passa disso. Então, dá para fazer 2 capítulos por encontro. Nós vamos fazer hoje o capítulo 7 e o capítulo 8. O nosso grupo, relembrando, a gente faz, vocês fazem um estudo em casa e nós fazemos aqui uma discussão do capítulo. Então não é lido o capítulo aqui, não é estudado, é discutido. Então o capítulo 7 são as explicações de Lísias sobre o atendimento que está sendo feito ao André Luiz. O André Luiz ainda está em tratamento, ele ficou várias semanas em tratamento. Esses tratamentos no mundo espiritual, os tratamentos são muito variáveis, depende de como a alma desencarnou. Então o André Luiz desencarnou com câncer no intestino. Ele vai passar, nós vamos ver no capítulo seguinte, algumas semanas no mundo espiritual, no tratamento, no hospital, no mundo espiritual. Então é comum as almas ficarem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu vou explicar por que essa variação,
ela é principalmente devido ao desequilíbrio mental da pessoa quando desencarna. Então, aquelas pessoas que ficam com abalos emocionais os mais variados possíveis, esse tratamento demora, porque o corpo astral ele reflete de imediato as suas desarmonias mentais, né? Então, se você relembra da doença, por exemplo, os sintomas da doença voltam. Então, o corpo astral, por ser um corpo mais sutil, ele reflete de imediato as suas desarmonias mentais. Então, o André Luiz está sendo atendido no hospital e o enfermeiro que está cuidando dele chama-se Lísias. Logo de início, ele fala que as recordações dos fenômenos físicos, ou seja, dos sintomas que ele estava sentindo antes de morrer, quando ele recordava esses fenômenos, as dores, né, as tristezas, a agonia de saber que iria morrer, que a doença era fatal, então os desconfortos voltavam. Então ele já alerta sobre isso, né? E eu repito, a mente comanda o corpo. No mundo espiritual, isso é centenas de vezes mais intenso, mais forte e mais de imediato. Então é isso que é o primeiro aprendizado que a gente tem nesse capítulo 7. Então, tanto aqui na Terra como no astral, você fixar a mente em aspectos negativos e aspectos de disfunções do seu corpo, né, agrava os sintomas. A mente faz estampar isso no corpo. Assim que ele dá uma melhoradinha lá no hospital que ele está, ele vai dar um passeio. E aqui eu escrevi aqui, natureza do mundo astral, regiões do plano astral, né? Então o André Luiz, ele começa a perceber que a cidade espiritual que ele está, que é nosso lar, é muito parecida com a cidade que a gente vive aqui, com a natureza que a gente vive aqui. Ele nota a presença de animais domésticos. A única coisa que ele percebe, por exemplo, que é diferente, um pouco diferente, é a intensidade das cores, né, a vivacidade das cores. Os espíritos falam, por exemplo, que as cores das flores são mais intensas. Muitas vezes você percebe que a flor irradia luz junto com o perfume, né? Então, esses aspectos assim de uma intensidade maior, mais bonita, né, da natureza, no plano astral é percebido. Então as flores, as árvores, a brisa, o céu, o próprio sol, né, ele aparece de uma forma diferente, né? Mas é muito semelhante ao que tem aqui na Terra. Então no mundo astral tem mar, tem rio, tem montanha, tem árvores, tem animais. Tem tudo no mundo astral. A gente vai abrir para as perguntas. Chegou a primeira. Fala alto, por favor. Essa diferença de percepção da natureza no mundo espiritual e aqui, ela digamos assim, ela é característica do objeto ou é característica da percepção do espírito? Por exemplo, se viesse alguém de lá para cá, ia perceber a natureza radiante da mesma forma? Perfeita pergunta. As duas coisas são verdadeiras. A percepção da alma, né, e a natureza que tem uma energia mais intensa. As duas coisas são verdadeiras. Eu recordo, por exemplo, numa palestra da Sheiliana, em que ela nos fala sobre a maravilha que é o nosso planeta, as cores, né, a variedade que tem na natureza. Então ela nos fala de que é extremamente belo, o nosso planeta é extremamente belo. Extremamente belo. E a gente, por estar aqui, a gente não percebe muitas vezes. Mas as duas coisas são corretas, tá, Jéssica? Bom, então nós vamos ver então que
durante vários momentos do livro, o André Luiz vai se reportar a essas regiões astrais. Nos próximos 2 capítulos, por exemplo, que vocês vão estudar em casa, o 9 e o 10, né? No capítulo 10 principalmente, que é basicamente sobre a água, ele vai falar muito sobre a natureza da água, que a gente não percebe aqui. Prosseguindo, na conversa com o Lísias, o André Luiz fala sobre o encontro de parentes mortos. A gente pergunta muito isso: será que quando eu morrer, eu desencarnar, eu vou encontrar o meu pai que já faleceu, a minha mãe que já faleceu, a minha avó que já faleceu? Então, todas as almas, elas estão em algum lugar no plano astral. Todas elas estão em algum plano dos vários planos que tem no astral. Muito possivelmente, esses encontros, eles são possíveis de serem feitos, mas algumas vezes as almas estão em planos diferentes. É o caso, por exemplo, do André Luiz, que a mãe dele está num plano superior. Então ele não tem acesso à mãe, mas a mãe tem acesso a ele, no sentido de enviar energias, de conexão mental, de conexão amorosa, né? Então há essa possibilidade, né? O pai do André Luiz, por exemplo, nós vamos ver mais tarde, que ele está preso no umbral, na região umbralina. Ele não conseguiu sair da região umbralina, embora ele tenha desencarnado 3, 4 anos antes do André. Então o André ficou 8 anos no umbral, o pai está mais de 10, mas estava na região e a mente dele não se libertou ainda dessa região, então ele ficou ali. Então o André Luiz está sem ver o pai e sem ver a mãe. Então por aí que ele fez essa pergunta. Mas vocês vão ver que logo nos capítulos seguintes ele vai começar a encontrar pessoas que desencarnaram na época dele e que estão na mesma cidade. Então esse encontro ele é possível, mas nem sempre da forma que a gente quer, no momento que a gente quer. Tem uma pergunta, Heloísa. Quem está em cima, no plano superior, pode vir para o de baixo. Quem está no plano de baixo não pode ir para o de cima. Não é bem assim. Quem está num plano superior acessa mentalmente e por mecanismos de mediunidade o plano inferior. Ele pode se materializar. Tem permissão dos mentores também, não é? Sim, tem uma permissão de tráfego. A conexão sua com o plano superior, nós vamos ver no capítulo mais adiante, que você muitas vezes precisa se desprender do teu corpo astral. Isso geralmente é feito durante o sono. Você acessa um veículo mais leve, que é o veículo do corpo mental. A gente vai falar sobre isso mais tarde. E através do corpo mental, o André Luiz dormindo, ele entra no desdobramento do corpo astral e vai visitar a mãe dele. Isso vai acontecer num capítulo mais adiante, né? E faz o encontro com a mãe dele. Da mesma forma que nós fazemos aqui na Terra. Eu posso deitar e dormir, por exemplo, e durante o sono meu corpo espiritual se desprende, né? E eu vou ao encontro da minha mãe, que já faleceu, meu pai. Eu vou ao encontro daqueles trabalhadores que lidam aqui conosco. Eu vou participar de um curso, vou participar de uma reunião, né? Eu vou participar de um diálogo, alguma coisa assim. Então, isso, da mesma forma que a gente faz aqui, do plano físico para o astral, se pode fazer lá do plano astral para o mental, que são os planos superiores. Parece complexo, mas não é tanto não. É só vocês imaginarem assim, por exemplo, vamos pensar numa hierarquia, por exemplo. Uma hierarquia aqui na Terra. Você pode ir lá visitar o governador? Tem muita gente que nem quer, mas suponhamos que você deseja. Então você não pode, porque estão em planos hierárquicos diferentes, né? Então você vai ter que marcar e ele vai ter que te autorizar a você ir lá. Confere? Então no astral é uma coisa semelhante, só que a hierarquia é astral, é espiritual, não é a hierarquia aqui da Terra. Pergunta. Nesse momento de sono que você
Existe um acesso maior da alma a registros de memória, coisa assim? Sim, existe. Existe acessos a lembranças, muitas vezes essas lembranças são despertadas para você. Geralmente isso é feito para te ajudar no teu processo de evolução espiritual. Ou, se foi... Geralmente assim, pode ser o contrário também, pode ser espíritos que querem te prejudicar. Então durante o sono eles têm acesso a você, você permite esse acesso, devido às coisas erradas que você está fazendo aqui na Terra. Aí eles vêm para te mostrar o quanto que você foi ruim, o que você fez de errado e que você merece castigo, por exemplo. Então o sono pode ser perturbador se você está longe da luz. E pode ser um sono reparador, um sonho reparador e auxiliador se você está num caminho de luz. As duas coisas podem ser. Mais uma pergunta. Pegou? Pergunta do chat. A Fernanda Lima perguntou: sempre que sonhamos com pessoas já desencarnadas, significa que nos encontramos com elas? Não. Não. Nem sempre. Os sonhos espirituais, digamos assim, vamos separar os sonhos em dois tipos para a gente ficar. Tem os sonhos que são projeção da sua consciência, que é do mundo, do dia que você viveu. Então, por exemplo, no dia de hoje, eu conversei muito com a Adriana sobre essa questão de meu pai morreu, meu pai faleceu, eu conheci meu pai, eu conheci meu pai. Então, a minha mente ficou uma hora ali num papo com ele. Então, o meu consciente joga isso para dentro. Durante o sonho, à noite, durante o sonho, eu vou ter algumas coisas do meu pai, algumas percepções do meu pai, alguma fala que eu falei, mas isso foi da nossa discussão aqui. Então, a projeção do consciente. E eu posso ter um desdobramento e ter um encontro com o meu pai. Então, as duas coisas são possíveis. Como é que a gente sabe a diferença? É difícil. Geralmente os sonhos espirituais são muito intensos e te deixam um resíduo emocional, né? Uma emoção, ou positiva ou negativa, depende do encontro, né? Te deixa uma emoção que te faz sentir a certeza ou a intuição de que você se encontrou com um ente querido. Então você vai ter que avaliar isso. Você não pode perguntar para alguém: ô Fernanda, será que eu sonhei realmente com fulano? Você não vai saber. Quem tem que saber é quem sonhou. Então você tem que ter estudo, tem que usar muito esses conhecimentos das obras, né? Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, você sonha que você teve uma discussão, um problema em que o delegado te prendeu. O delegado te prendeu, te deu uma bronca e te mandou para casa. Aí você acorda todo que foi um pesadelo. Você acorda: poxa, a polícia me pegou, tal, né? Suponhamos que você esteja fazendo alguma coisa errada. A polícia me pegou, não sei o quê. E na verdade não foi nada disso. O que aconteceu é que você dormiu e você teve um encontro com o teu mentor e ele te deu uma bronca. Então, na hora que você traz essa lembrança para o teu cérebro e acorda, o teu cérebro dá uma misturada naquilo tudo ali e parece que foi um policial te dando uma bronca, mas você sonhou foi com o teu mentor. Então, isso é uma história de um livro de André Luiz. Eu estou repetindo para vocês. Então, os sonhos são difíceis de ser interpretados. Às vezes você pensa que é uma coisa e não é aquilo, porque a tua mente, quando ela pega aquilo, mistura, ela tem um processo dentro dela que ela distorce. É difícil de interpretação. E quando já aconteceu comigo de uma prima minha ter um sonho comigo e ela meio que uma premonição do desencarne de uma outra prima minha. Sim. Tá? Ela sonhou isso, né? E aconteceu tipo questão de uma semana. Como é que isso aí acontece? E assim, ó, só é uma premonição, né? Aí foi um caso assim de até que porque foi um suicídio, né? Então com certeza ela estava sendo obsediada, essa minha outra prima.
Então, eu acho que talvez ela teve uma conexão ali. E... Os processos de obsessão, às vezes, são fulminantes. E ela teve uma premonição. Mas é espírito que vai, tipo, comunica? Pode ser vários processos. Por exemplo, ela pode ter ajuda, tipo, pode ser várias coisas. A gente nunca sabe. Não vou dizer nunca sabe, mas é muito difícil de interpretar isso. São várias componentes nesse processo todo. Então é muito difícil você dizer foi isso. Eu nunca me arrisco a especular, ainda mais quando é um caso assim. Então é muito delicado essas questões, né, de sonho, muito delicado. Tem pessoas que têm que eu chamo de mediunidade de sonho, que elas têm um sonho colorido muito claro. Então aquilo, quando é uma visão, uma visita espiritual, no plano espiritual, ela lembra direitinho, escreve direitinho. Tem coisas, por exemplo, de a pessoa está aqui em Florianópolis, sonhar que encontrou a mãe no plano espiritual, e a irmã dela que mora em São Paulo sonhou no mesmo dia que encontrou a mãe espiritual. As duas foram visitar a mãe, as duas filhas foram visitar a mãe, uma não viu a outra no sonho, e uma ligou de manhã para a outra: olha, eu sonhei com a mãe estava assim, assim, assim. Eu tive o mesmo sonho. Quando é assim, um fato assim, aí você corrobora que realmente foi um encontro espiritual. Tem mais uma pergunta do chat, que é da Gabriele. Ela pergunta se a gente escolhe o nosso mentor espiritual ou ele nos escolhe. Ela pediu desculpa que é uma pergunta meio leiga, mas não é. A gente está rindo porque é uma pergunta boa. Gabriela, tá certinho, tem que tirar as dúvidas mesmo. O teu mentor, ele está num nível espiritual muito superior ao teu. E por que ele te escolhe? Por relação de amor. Por relação de amor, né? Então, ele, durante vidas passadas, ele teve um relacionamento contigo, um relacionamento espiritual significativo. Então, ele se adiantou muito, né? Eu quero recordar o seguinte: nossa alma tem 60 mil anos. Nós estamos aqui no nosso planetinha, que não é nosso, a gente veio para cá há 10 mil anos, 15 mil anos. Então nós temos relacionamentos imensos. E muitas almas que a gente teve contato, elas se afeiçoaram a nós, e pode ser que nesse contato elas tenham tido uma relação afetiva muito grande e decidiram ser nossos amparadores. Então, eu não tenho um amparador, tenho vários amparadores, mas tem um em especial que é o meu mentor, que cuida de mim, mas todos são amparadores. A doutrina espírita classifica isso como espíritos mentores, espíritos protetores. Então você tem os protetores familiares, né, que já estão adiantados, né? Então, minha avó, por exemplo, é uma alma iluminadíssima, e tenho certeza que ela é uma das minhas protetoras, né? Minha avó por parte de pai, né? A minha sogra também, uma pessoa maravilhosa. Então a gente sente que essas pessoas que se foram têm possibilidade de te ajudar muito. Então eu tenho uma relação muito forte com a Teresa d'Ávila. Então, eu imagino que esse contato meu com a Teresa d'Ávila foi da Espanha, onde eu já tive uma vida lá, né? E eu morei pertinho de Ávila, em Córdoba, né? E ela visitou Córdoba, ela visitou Granada, onde eu também vivi, e ela criou mosteiros lá. Então, pode ser, por exemplo, que a minha relação afetiva com ela seja dessa época. Isso se aconteceu em 1580, 1560, por aí, né? Então, essas relações que a gente tem com almas iluminadas vêm desse tempo. Então eles que nos escolhem. Eles que nos escolhem. Eu diria assim, é que você escolhe ser mãe ou ser pai de uma criança que você ama, né? Que a gente ainda é criança espiritualmente.
São os cordões relacionados? Todos são cordões. Cada relação que você tem cria esses laços. Eu posso ter cruzado com a Teresa d'Ávila, por exemplo, quando ela fez um mosteiro lá em Granada. Ela pode ter me ajudado, porque eu era um cara já... Ou eu posso ter ajudado ela, porque eu tinha dinheiro na época, agora não tenho mais. Mas eu posso ter ajudado ela, por exemplo, a construir o mosteiro dela lá. Né? Ela uma relação de gratidão comigo. Né? Ou eu posso ter sido abrigado no mosteiro dela, porque eu terminei essa vida na miséria, e ela pode ter me recolhido para tratar de mim, me dar comida, tudo. Então pode ser um monte de coisa, pode ser. Né? E isso de ter encontrado com ela lá, pode ser também. Então não é um fato, é só uma... É muito interessante esse estudo, é muito maravilhoso, muito bonito. E dá pra gente muita força de saber que você tem alguém que tem poder, está junto contigo. Você nunca está sozinho. Você comentou às vezes, né, que fica um pouco chateado quando a gente não cumpre, né? Diziam muito daquilo que se propôs. Mas eles compreendem porque eles têm o objetivo da relação mentor-discípulo o mentor serve ao discípulo, porque nós viemos para servir. Enquanto você não colocar na tua cabeça que você veio para servir, você não vai encontrar um propósito de vida. O propósito de todo ser humano é servir. Tudo na natureza serve. Então a razão de ser dos mestres é servir aos seus discípulos, e eles sentem muita alegria nisso. E quando a gente escorrega, eles nos ajudam. Às vezes nos deixam sentado um pouquinho para aprender, mas sempre nos ajudam. Mas a razão de ser dos mestres é servir aos discípulos. Por isso que o Cristo lavou os pés dos apóstolos. Um exemplo maior vem do Cristo. Você veio para servir. Enquanto você estiver pensando que os outros vieram para te servir, você vai sofrer. Andando então. Aí aqui nesse capítulo, Ulisses fala sobre a intercessão da mãe. É interessantíssimo esse capítulo, sobre esse aspecto, porque a mãe do André Luiz, desde quando ele morreu, começou a cercar o André Luiz para que ele conseguisse se reabilitar. E isso durou 8 anos. Então, 8 anos ele em sofrimento no umbral, e nesses 8 anos a mãe dele sempre com ele. E ela pediu ao Clarencio, que é um dos ministros de nosso lar, a gente vai ver em seguida, para acompanhar ele de pertinho. Então Clarencio disse que não foi fácil, não foi difícil, aliás, localizar o André Luiz na região umbralina. E ficou acompanhando o André Luiz. O André é uma alma orgulhosa, materialista, orgulhoso e materialista. Esses são os temas centrais da alma do André, que ele vai mudar agora. Esse livro é a história dessa mudança, do orgulho e do materialismo para a humildade de servir. Humildade quer dizer servir. Não pensem vocês que humildade quer dizer, eu sou bonzinho, eu faço tudo. Isso não é humildade, isso é ingenuidade. Humildade é servir. Vocês vão ver como ele vai aprender a servir. Servir é o tema central desse livro. É o tema central desse livro. Ele nos ensina a servir em tudo. Bom, então, durante 8 anos, a mãe do André Luiz ficou intercedendo por ele. Até que um dia ele cansou de sofrer. O sofrimento não é um castigo de Deus. Nós precisamos de sofrer para nos aproximarmos do Senhor, para dar um espaço para o Senhor no nosso coração, na nossa cabeça. Então André Luiz, como se diz na gíria, pastor no umbral, coitado, pastor literalmente, porque ele bebia água da lama, ele comia folhagens que nasciam no meio da lama porque não tinha alimento. Ele fala isso no capítulo 1. Quantas vezes eu beijei a lama? Então esse processo não é castigo, não é resgate, não é nada.
A alma precisa disso. A alma é um remédio amargo que a alma precisa. Quando ele cansou disso, ele abriu o coração para Deus. Nessa hora, ele foi abatido. Então, não é que o Senhor determinou isso. Não. O André Luiz escolheu esse caminho com a mente dele e os hábitos dele, materialista, ateu. Então a alma precisou disso para se aproximar do Senhor. Isso é meio complexo a gente perceber, porque a gente tem a imagem de um Deus que é assim, bonzinho, está lá no céu. O Adriano está sofrendo, coitadinho, vou lá ajudar ele. O Adriano está sofrendo porque ele precisa passar por aquilo. Então faz bem o Adriano passar por aquele sofrimento. Eu acho simples pensar. Embora não pareça. Eu acho mais fácil, mais simples pensar em termos de ação e reação sempre. Nada é gratuito, né? Então não é a alma implica na sua trajetória futura, né? Então nunca é castigo, é algo auto-infligido. Você escolhe um determinado caminho por ação e aquele caminho te traz, por consequência, um processo de recuperação, de saída dali para se aproximar do divino. Sobre esse aspecto, tá certo? Eu estou refletindo aqui, é muito interessante esse capítulo, muito sim, principalmente porque ele fala que, né, ele diz que existem múltiplas regiões dos desencarnados, e isso está de acordo com a afinidade vibracional dela, né? Sim. Mas assim, Fernanda, numa leitura, numa visão bem simplista, né? Tendo uma visão bem simplista, é difícil você não ver isso como um castigo, né? Como, olha, então tu vai ficar aqui até tu aprender, aí depois que tu aprender, aí tu vai ter algo melhor. Eu sei que não é isso, mas no mundo que a gente vive, nos conceitos que a gente tem, principalmente de educação de criança, né? Existe o conceito do castigo que é muito firme. Só que eu estou pensando no sentido de que, um exemplo bem simples, por exemplo, se você estiver no meio de pessoas que têm um nível intelectual muito maior que o teu, tu vai se sentir desconfortável ali em algum momento. Sim. Da mesma forma, se você for conversar com pessoas que falam de assuntos que você abomina, tu vai se sentir desconfortável ali também. Então tu vai ficar onde tu se sente confortável. Sim. Até tu perceber que aquilo ali não está muito bom. E você se afasta para outro nível. Ou ir para cima ou para baixo também, né? É isso aí. Aqui na Terra isso acontece, ele mesmo fala isso. Você tem habitats muito diferentes na Terra. E esses habitats são preenchidos pelas almas que têm afinidade com esses habitats. Então você vai aonde você tem afinidade. Você gosta de bar, tomar cerveja e ficar se embriagando até as 10 horas da noite todo dia. Então você vai para o bar, ali você tem afinidade, o papo te agrada, as pessoas que estão ali te agradam. Todo final de tarde você sente necessidade de ir para o bar. E se alguém chega no final de tarde e fala assim, não, Adriano, vamos lá fazer uma meditação lá no estúdio Hara. Não quero saber de meditação, vou tomar minha cerveja. Então você está afinizado com aquilo. Então isso vale para todos os setores da vida. Todos os setores da vida. Então você vai se agrupar, as almas fazem isso quando desencarnam. Por exemplo, os moradores de rua, quando desencarnam, eles se agrupam como eles estão agrupados aqui na Terra, com os moradores de rua no astral, entendeu? Se agrupam, porque tem afinidade. Então assim, em vários setores, todos os setores você se junta com aquele que você tem afinidade vibracional. Professor, tem mais uma pergunta aqui no chat. A Rita de Castro falou assim: o saber desejar para receber um auxílio implica em assumir um trabalho de servir de forma consciente e persistente, assumindo seu propósito de vida na perspectiva de servir. O saber desejar
que ele fala um pouco do saber desejar, né? Nesse capítulo fala disso, né? Para receber um auxílio, implica em assumir um trabalho de servir de forma consciente e persistente. Perfeito. O servir te atrai à intercessão das almas poderosas. O que atrai a intercessão das almas poderosas não é a penitência. Penitência, por exemplo, é para você mesmo. A penitência faz muito bem para você. Deus não precisa que você faça penitência. Vou parar de comer chocolate em silêncio, que é uma tortura. Mas você pode. Isso não vai ser, não vai. Deus vai ficar, Liana, agora eu vou cuidar melhor de você porque você deixou de comer chocolate no meio. Não é nada disso. Deixar de comer chocolate vai fazer bem para você, né? Porque o corpo. Então, a penitência serve mais a quem está fazendo a penitência. Serve totalmente a quem. Então, o saber desejar o mais importante que eu vejo no estudo é o saber servir. A gente não tem ideia do que é servir. A gente não tem ideia do que é servir. Servir é uma nobreza de alma, um estado de nobreza, uma virtude que a gente não conhece. A gente não conhece. Então, você precisa fazer um curso de como servir e entender o que é servir. O agente inclui você? Hein? A gente inclui você? A gente inclui você como? Tu sabe o que é servir? Tu consegue conceber? Todos nós estamos aprendendo o que é servir. E é um aprendizado diário a cada momento. É eu diria assim, é a grande virtude da alma que vai para esses espaços privilegiados como o nosso lar, é saber servir. Nós vamos ver aqui agora, capítulo 8, vou passar para cá, que chama-se Organização de Serviços. Nosso lar tem 1 milhão de habitantes. Trabalho e serviço é o tema da cidade. Trabalho para o outro e servir ao outro. Todos estão no processo de servir. Ali em nosso lar, a alma desperta para esse ato de servir. Vou relacionar isso com os chakras. Então, na pirâmide evolutiva, que é a pirâmide do amor, que são escadas até atingir o nível supremo de amor. O primeiro nível que eu falei para vocês é a gratidão. O segundo nível é o abençoar. O terceiro nível, que é o chakra do umbigo, que é o chakra do poder, o chakra realizador, onde está o fogo do teu corpo, o chakra do umbigo, né? É o servir. Nós viemos para servir. O poder que nos é dado é para servir. E a gente deu tudo para tudo isso. A gente veio no mundo para gozar o mundo, tirar férias, passear, acumular dinheiro, papapá, beber, bobobô, né? Tem uma família só tua, mas o outro, né? Então você perde essa visão de humanidade, né? A gente julga muito e a gente é ingrato. Então, o primeiro degrauzinho é você começar a desenvolver a gratidão. O André Luiz começou isso no primeiro capítulo. Quando ele começou a agradecer o Clarício, agradecer o padioleiro que botou ele num lençol branco e tirou ele do chão da lama para levar. Quando ele chegou na porta do hospital, ele já começou a agradecer. Então a alma dele explodiu quando ele chegou no nosso lar, na primeira virtude, a gratidão. Então eu estou adiantando algumas coisas aqui para a gente entender, que ele já fala em servir aí, e nós estamos falando de uma organização de serviço. Mas aí tu vê, né? Talvez essa gratidão dele, ela não teria sido tão intensa se ele não tivesse passado. Provavelmente não. Pronto. Então assim, tu vê que o sofrimento adubou. Ele é um
Ele é um catalisador para tu acelerar. Ele é um adubo para nascer uma flor. Né? Senão ia ser uma coisa morna. Talvez ele demorar quanto tempo para chegar nisso? Então, todo o processo de sofrimento é difícil para nós. Falar da boca para fora é fácil. Mas se você aprender a agradecer, que é aquele momento difícil que você está aprendendo, você está sendo educado, a tua alma está descobrindo ali no meio do sofrimento, não é? A divindade do processo. Então é através do sofrimento que a alma se espreme ali e desabrocha. É muito fácil falar isso, é muito difícil de você sentir isso quando você estiver passando pelo aperto. Mas se você tiver lucidez mental, clareza mental, conhecimento, discernimento, é para isso que serve o conhecimento. Você, aquela hora ali, você vai perceber isso e vai enfrentar o sofrimento de uma forma diferente. Essa forma diferente vai ser melhor. Vai respirar profundo, não vai se revoltar e por aí vai. Mas então, vamos prosseguir. Então, o nosso lar é uma organização. Nosso lar era uma cidade de 1 milhão de habitantes em 1940. Então é uma cidade astral grande, 1 milhão de habitantes. É muita gente, 1 milhão de almas. E almas de todos os níveis pertencentes àquela cidade. Então o André Luiz estava lá em tratamento. Ele fala no livro algumas semanas. A gente não sabe quanto dá, algumas eu imagino 8, 9, 10, não imagino nem 2 nem 3, mas eu imagino por aí 8, 9, 10, 2 meses lá no tratamento. Aí ele foi conhecer a cidade. No próximo encontro nosso, eu já preparei, nós vamos trazer uma projeção de slides sobre nosso lar. Então essa projeção é do filme Nosso Lar. Então aí eu vou projetar e a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como é que é lá o nosso lar. Eu vou projetar aqui na nossa parede e enquanto a gente estiver falando eu vou mostrar para vocês. Tá? Então essa cidade ela tem uma organização, como as nossas cidades têm. Nós não temos uma organização? Temos um prefeito, né? Temos uma Câmara de Vereadores, né? Temos os órgãos que administram a cidade, o Ministério Público, enfim, tem vários órgãos, tem uma estrutura. Então lá é assim também. Então tem uma alma que comanda nosso lar, que é o governador de nosso lar. Esse governador, né, ele está há 104 anos no poder. Então ele assumiu o cargo em 1836, já que essa obra é de 1940. Tira 104 de 1940, dá 1836. Você não vai encontrar esse número lá no livro. Acho que é 114. 114? Não é 104? Comemorou-se o 10%, já 114 anos. 114, então arruma aqui, ó. Magnânima direção. Desculpa aqui a minha falha. Mas é só. 114, 26. Mas aí vocês me perguntam, quem é que põe o governador lá? Jesus. Em 1 milhão de habitantes tem 2 almas que viram Cristo, conversaram com Cristo. O governador e uma ministra, a veneranda. Tá? 2 almas em 1 milhão que viram Cristo. Então o governador está há 114 anos lá. A cidade foi fundada no século XVI por portugueses. Então, em cima do Rio de Janeiro. O século XVI significa 1580, 1560, por aí. Então a cidade foi iniciada lá como um povoado. Então as cidades... na época das capitais, as cidades no astral são construídas como as cidades aqui. Florianópolis não começou com um vilarejo? Não foi? 2 casinhas, 3 casinhas, 4 ruas, 5 ruas. O astral é a mesma coisa. Tudo construído com força, com trabalho dos desbravadores. E a ordem de construção parte do Cristo também?
Tudo vem do Cristo. Tudo é inspirado pelo Cristo. O Cristo é o governador do planeta. Mais que governador do planeta, segundo outros escritos, é o governador do braço de Órion da nossa galáxia. A gente não tem ideia da dimensão do Cristo. A gente não tem ideia do poder do Cristo, do amor dele de vir para a Terra e fazer o que ele fez na Terra, se sujeitar ao que se sujeitou. É uma alma que governa um braço da galáxia. É muita gente, é muito planeta, é muito poderosa. Quando fala o governador viu o Cristo, aí eu fico pensando no Cristo tipo, nas formas que ele pode se apresentar. Sim. Como carne, como uma energia. Sim. Porque a gente só vê a forma dele porque a gente só entende assim. Ele vai se apresentar na forma em que o governador e a veneranda podem ver. Ele vai se materializar nessa forma. Mas outro dia tu comentou que o Chico Xavier foi recebido pelo Cristo quando desencarnou. Não comentei isso, nunca falei isso. Até acho que pode ser, mas nunca falei. Até acho que pode. Foi comentado lá quando desencarna, tipo, o Cristo recebe, né? Esse Pode já ser. Antigo, né? É. Tem outras pessoas que já viram também. Pode ser, mas eu não lembro de. Bom, como é que essa cidade é organizada? Com ministérios. Ou seja, você tem uma divisão de hierarquia na cidade. São 6 ministérios. O primeiro é da regeneração. Regeneração, quem que está nesse ministério? As almas que são tiradas do umbral e são colocadas nas UTIs da cidade. Então a cidade tem hospitais que tem UTIs. Então essas almas são extremamente machucadas, estão extremamente feridas. Então elas são, por isso que se chama regeneração, porque ali há uma regeneração do corpo. O André Luiz vai começar a trabalhar aqui. Nós vamos ver mais para frente. O significado bíblico da palavra ministério, que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo, é o servir. Vai, jura? Ministério significa servir. Tá aí uma coisa interessante. Então eu sou ministro e não sabia. Quem serve é ministro. Ministrar significa oferecer. Eu vou te ministrar agora uma aula, uma lição. Meu pai falava, vou te ministrar umas palmadas para te colocar no bom caminho. Então, regeneração é a primeira. Auxílio, vocês vão ver que isso aqui está num processo que eu escrevi de cima para baixo, mas é um processo de evolução da alma que entra aqui dentro. Então, o André Luiz foi atendido aqui no auxílio. São hospitais também, mas são hospitais mais normais, né? Vocês vão ver que o ambiente da câmara de regeneração é pesado, é muito pesado. Vocês imaginam uma enfermaria de guerra, onde tem amputados, onde tem pessoas com as vísceras de fora, naquela enfermaria sendo atendido, né? Pessoas vomitando sangue, né? Então é uma região de muito sofrimento, pessoas gemendo o tempo todo, em sofrimento muito grande. Então essa é a região da regeneração. O André Luiz vai descrever. Tá? Então aqui, cada ministério desse tem 12 ministros. 12 ministros. Não são divididos por partido. Todos só têm um partido, um Cristo. E o servir. Todos alinhados. Sobre essa questão das almas começarem a servir no Ministério de Regeneração, eu fiquei curiosa porque o ambiente, por ser muito pesado, precisa de uma alma muito forte para trabalhar lá sem Sim. sucumbir. Sim, tem que ser uma alma muito forte.
disposta a passar por aquilo. O que te faz, toda vez que eu oro, eu vou primeiro na regeneração. Nosso templo aqui, nossa casa, toda a casa de oração, tem embaixo do chão as UTIs regeneratórias. Porque todo templo é uma casa transitória, que se chama no mundo astral. Aqui é uma casa em que as almas são trazidas para cá, são tratadas, aqui é um pronto-socorro. São tratadas para depois ser levadas para as cidades. Nós vamos ver que tem colônias também espirituais. Então aqui é uma passagem, chama casa transitória. E a atividade maior da casa transitória é a UTI. Então quando eu entro aqui, vou compartilhar isso com vocês. Quando eu entro aqui, a minha reverência é para eles. Porque essa casa existe para eles. Os mestres estão aqui para eles. Nós estamos aqui sendo servidos com conhecimento, com limpezas, com curas. Nós estamos também sendo atendidos como encarnados. Mas essa casa existe porque existe um plano, uma tarefa de recolher essas almas aqui. Uma vez eu estava dando uma aula de yoga aqui, uma amiga que é médium, ela, durante a meditação, terminou a meditação, ela veio falar comigo: Fernando, tem um monte de alma aqui embaixo do chão. Teve uma que até botou a cabeça para fora. Eu encaminhei todas. Ela falou isso para mim no sentido de que ela abençoou todas, né? Mas não tem como encaminhar, elas já estão encaminhadas, estão aqui. O médico tem muito essa mania de falar: eu encaminhei, mais no sentido de eu me livrei. Desculpa, mas não tem como encaminhar, elas já estão aqui, estão sendo amparadas. Tem uma pergunta aqui da Rita de Cássio. Ver ou conhecer governador implica em chegar ao nível de merecimento? Merecimento é o tema-chave aqui. Merecimento significa padrão vibratório da tua alma. Aonde você está nessa pirâmide? Aonde você está? Que vai subindo. Então a gente está pulsando aqui, descobrindo isso aqui. Tem hora que a gente está embaixo, tá? A gente está em cima. Merecimento. Bom, os outros ministérios são auxílio, no sentido de ajudar, comunicação, que é o ministério que regula a comunicação entre as almas, entre um plano e o outro, entre eles e a Terra, esclarecimento, que é o ministério de aprendizado, de estudo. Eu vou desencarnar e vou para uma cidade dessa, suponhamos. Aí eu vou percorrendo esses ministérios aqui, ok? Aqui, por exemplo, eu me preparo para voltar para a Terra, muitas vezes, porque eu não vou conseguir chegar aqui nem aqui. Então esses dois ministérios aqui são os ministérios mais elevados. Existe uma relação direta disso aqui com os chakras. Chakra raiz, chakra genésico, terceiro chakra, coração, garganta e união divina aqui. Nessa cidade não tem um sétimo chakra. Vocês veem que nesse processo todo está tudo entrelaçado. A gente que percorreu o yoga, percorreu a doutrina espírita, você consegue ter uma visão diferente de quem vai ler o livro pela primeira vez. Mas, Fernando, eu só me adiantando um pouquinho do livro, mas existe sim umas divergências entre eles, né? Uhum. Sim. Aonde tem gente, tem divergência. Tem divergência. Menos, ainda bem que é menos. Tem divergência, mas tem um processo de diálogo, de troca e de ajuste. Nós vamos ver isso aqui no próximo capítulo. Parte da alimentação, né? Então esses são os dois capítulos que nós resumimos para vocês, discutimos aqui, né? No próximo encontro nosso, nós vamos ver o capítulo 9, dá uma mostradinha, por favor, aqui na câmera, que agora vai mudar o foco.
Então, aqui no capítulo 9, nós vamos estudar a história do nosso lar, né? E basicamente nesse capítulo 9 aqui, se não me engano, o título dele é Problemas de Alimentação, é isso? Né? Nós vamos ver aqui a dificuldade do governador, assim que ele assumiu o cargo em 1826, de mudar a alimentação da cidade. Então, lá no nosso lar hoje em dia, nessa época, né, a alimentação de sopa, por exemplo, sopa de vegetais, é só aqui nesses dois ministérios. Daqui para cá é só água e luz. E ar. Então a gente vai ver isso aqui, como é que foi feito, como é que demorou 30 anos para fazer isso. É interessante, teve até passeata. Até passeata aqui. É interessante a gente ver que como os problemas de lá são muito semelhantes aos problemas daqui. E o padrão vibratório de quem governa, de quem lidera, aproveita as divergências para o crescimento dele e dos outros. Que se você se habilita a ser governador 107, 120 anos aqui, você está apto a... Imagina. No capítulo 10, ele vai falar sobre a água. Então aqui eu vou projetar para vocês umas imagens do nosso lar. O nosso próximo encontro vai ser mais um cineminha, né? E aqui eu vou projetar para vocês algumas telas sobre aquele livro não fugiu o nome do japonês, que ele fala sobre a energia da água. Masaru Emoto. Obrigado. Então nós vamos ter uma visão mais profunda da estrutura do nosso lar, uma visão mais profunda de coisas que a gente não dá valor, como a água. Nós vamos aprender algumas técnicas também do yoga sobre a água, né? Então aqui, à medida que a gente vai entrando nas partes mais técnicas do livro, os conhecimentos do yoga vão ser mais úteis, né? Então, por exemplo, quando a gente for falar de respiração aqui, a gente vai falar alguma coisa da respiração do yoga. E lá no livro eles dizem que vieram técnicos de uma esfera mais elevada para ensinar a tirar a energia da respiração. Quem fez? Lá não fala que são os indianos, mas tenho certeza que é. Porque eles dominam a técnica. Nós dominamos as técnicas. Ok? Então terminamos o nosso encontro de hoje. A gente vai fazer uma reverência final. Rosane, alguma coisa sobre o encontro de hoje? A Rosane está aqui conosco, pertence ao nosso grupo. Ela durante o encontro, por ter o canal de mediunidade bem aberto, ela visualiza algumas coisas do que está acontecendo aqui, né? Então eu vou pedir para falar, porque ela não pode aparecer, e eu vou reportar a vocês. A Rosane vai falar, nós colocamos o microfone perto dela. A gente vai fazer assim, você mostra o grupo na frente dela, não precisa mostrar. Vou mostrar. Pode falar aí, Rosane. Ela fez uns desenhos aqui, que ela vai explicar o que é. Eu fico aqui atrás? Sim, próximo do computador ali. O microfone está lá. Tá. Esse desenho em cima? Em cima. É o planeta Terra. Sim. Eu vi isso numa tela. Uma entidade que está sempre aqui. Dessa vez ele conversou um pouquinho comigo e perguntei que raça era ele. Assim, de onde? Porque eu fico confusa com o tipo de aparência, assim. Você pode falar mais alto um pouquinho, por Eu favor? sou do Tibete. Do Tibete? É. Aí ele falou assim, eu quero explicar para vocês
o que está acontecendo agora. Olha aqui. Aí ele falou, aqui, nosso planeta. Está havendo em volta dele tem um tipo de energia agora acontecendo e tem um túnel. Eu vi isso, mas eu vi em movimento, tá, gente? Estranho, né? Mas não é plano, eu vi acontecendo. Então existe um túnel que as pessoas que desencarnam, que estão sendo puxadas para esse túnel. Sendo retiradas. E dentro desse túnel, que é bem longo, não sei onde vai, lá elas são separadas. Sim. Ele falou. Porque o planeta vai ser com esse tipo de luz depois. Porque amanhã. Vai virar isso. Vai. Então está saindo daqui para cá, as almas estão sendo sugadas aqui. A gente sabe que isso está acontecendo, né? Que parece que já 2 bilhões de almas já foram retiradas. A gente não sabe quantas almas. Segundo o Apocalipse, 1/3 da humanidade vai ser retirado daqui. Então são uns 10 bilhões de almas que vão ser retiradas. Porque eu falei para ele que eu estava um pouco confusa esses dias. Eu estou sentindo enjoo, coisa que eu nunca senti. Um pouco de enjoo, de repente. Eu fiquei muito. Aí ele falou, não, são coisas físicas que vão acontecer assim, alguma coisa, dor de cabeça, ou uma dor, enjoo, mas é normal e vai logo acabar. Devido à alteração da vibração. Devido à alteração da vibração. Ok. É um processo de limpeza da gente. Eu entendi isso. Sim. De mudança da gente, alguma coisa. Sim. De limpeza, Então, ele falou que isso está sendo feito porque é muita gente indo. Fala. Tá. Não é. Ok, isso aqui é a transição planetária. Então, está sendo tão falado agora aí na mídia. O que a Rosane viu foi foi mostrado para ela. São imagens de como esse processo está acontecendo. Então, é a transição planetária. Acho que saiu do ar. Sem bateria. Não, tem bateria um monte. Mais alguma fala, Rosane? Não. Ótimo. Então tá aí. A Rosane, ela vem aqui participar do nosso grupo e ela sempre tem alguma notícia sobre o que está acontecendo aqui. Aqui atrás tem mais desenhos sobre o que a gente já viu. Por exemplo, eu vou mostrar esse aqui, que foi de um encontro, acho que foi do nosso primeiro encontro, né? 15 de outubro, primeiro encontro nosso. Vê se está no foco aí, por favor. Está no foco. Então aqui aparece o que nós acabamos de falar aqui. Aqui está o chão da nossa casa, né? E uma escadaria que desce. Essa escadaria desce para as câmaras que estão aqui embaixo. Então os médicos que já participaram conosco do trabalho falam em 4, 5 pavimentos abaixo desse, né? Então aqui embaixo estão essas almas. Não fui tão longe, tá? Bom, aqui vocês estão vendo uma arquibancada aqui do lado, ó. Aqui estão as almas que estão sendo tratadas aqui nessa casa, que elas vêm participar do trabalho, da meditação, para receber energias. Então todos os encontros que são feitos aqui, as nossas meditações, na aula de yoga e tudo mais, essas energias são dirigidas para essas almas, elas recebem essas almas. Quando você faz em casa meditação, desloca a tua mente e vem para cá, você traz energia para essas almas que estão sendo aqui. Então o objetivo desta casa é atender a esse plano espiritual do auxílio e regeneração. É para isso que essa casa existe. É para isso que nós estamos aqui. Quando você fala em servir a estas almas, reverenciar a estas almas que nos estão dando oportunidade de trabalho. Ok? Então tá aí essa mensagem da Rosane. Obrigado, Rosane. Guarda o teu caderno aí. Nós vamos fazer então agora
no nosso encerramento. Tem mais duas questões aqui antes. Duas perguntas. Uma é da Maria Terezinha Teixeira, dizendo bom continuar aprendendo, gratidão, está agradecendo. E a Gabriele perguntando, estaríamos passando por um processo de regeneração espiritual em nosso planeta? Aí eu acho que já foi explicado. Já foi explicado. Então é isso. Ok. Eu vou relembrar a todos que esse encontro nosso foi filmado, né? Então, se você teve dificuldade com o som, por exemplo, alguma coisa, alguma percepção, hoje não caiu nenhuma vez a internet, né? Nenhuma vez. Então, que bom. Então, na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui. Durante o mês de dezembro, nós vamos fazer uma pequena mudança de horário, porque quinta-feira é véspera de Natal, dia 23, 24, e a outra quinta-feira, dia 31, é véspera da passagem de ano. Então, na próxima semana eu vou informar vocês a alteração que a gente vai fazer. Ok? Então, a nossa reverência. Vocês em casa, por favor, fechem os olhos, inspirem profundamente, puxa a energia divina pelo topo da cabeça, traz para o teu coração e ao exalar, expande luz dentro do teu lar, que é o reduto maior do servir teu aqui na terra. Em nome do Cristo, amado, querido, a quem unimos nossos corações, e pela bênção de tê-lo conhecido e de nos apaixonar por ele. Em nome de Jesus, em nome dos mentores desta casa, em nome dos mentores da doutrina espírita, o farol que ilumina as nossas vidas na Terra, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantas outras almas abnegadas que estão nos servindo como discípulos. A nossa gratidão, a nossa reverência, a nossa falange de mestres da Índia, Babati, Lahiri Mahasaya, Yukteswari Yogananda. A nossa saudação em sânscrito, Om Namo Si Parama Rishiro Yogibhya Subhamastu Sarva Jagadam. Glória aos mestres de luz, que juntos possamos servir a humanidade. Namastê, amém. Obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser.